Continuando então, vejamos as várias espécies de canalizações mediúnicas, atestada pelo Dr. Sadler, inclusive no livro de Urantia, na história do livro de Urantia da Fundação Urantia Internacional. Canalização mecânica, movimentação de objetos na mesa do médium e o uso da escrita na mão do médium, de forma totalmente passiva e inconsciente, conforme o livro dos médiuns, páginas 186. Eu estou citando o livro dos médiuns para mostrar os tipos de canalização e qual foi a canalização que os reveladores usaram nos primeiros 181 documentos. E depois o livro foi materializado. Então, cai por terra duas ideias. Primeiro, que a canalização só acontece se a pessoa estiver consciente. Não acontece canalização com a pessoa consciente. Muito pelo contrário, a pessoa tem que estar inconsciente. Senão não existe canalização. Segundo, e a tentativa de tirar o conceito que o livro de Urantia não tem nada a ver com místico, espiritismo e esoterismo. Inclusive, quando eu vou na faculdade falar sobre o livro de Urantia, numa faculdade gnóstica, os professores lá têm muita dificuldade de acreditar no livro de Urantia, porque eles já receberam essa tradição meio que protestante, e até, vamos dizer assim, muito dedutiva, de que o livro de Urantia não é um livro místico, não é um livro com teor espiritista e um teor esoterista. E não tem a reencarnação. Como essa tradição foi passada, até mesmo os gnósticos e os espíritas têm dificuldade de encarar o livro de Urantia como uma grande revelação, porque trava na hora desses conceitos. Porque, acredite ou não, há uma tendência sociológica da condução dessa interpretação do livro de Urantia por uma ideia muito fechada do protestantismo, porque houve muita influência de protestantes na história do livro de Urantia e na condução desse livro. Então, por isso que nós temos sempre que usar a questão das três perguntas filosóficas, né, do método da dialética, ou método dialético: a tese, a antítese e a síntese. Quando você faz essas três perguntas, você logo vai observar que você vai encontrar a razão da coisa sem usar nenhum tipo de conceito fanático. Logo, os reveladores usaram o mesmo método mediúnico para revelar a primeira parte do livro de Urantia, que foram as 181 perguntas do adormecido, base no próprio livro de Urantia. A identidade do falecido se funde com a identidade do ajustador. Ambos se tornam eternos. Livro de Urantia, páginas 16 e 19, documento 112, 3.7. É permitido e não tem como. Depois a gente vai observar um pouco mais isso. Um suposto especialista tem sim, primeiro, na continuação, o texto diz que é permitido. Se no caso fosse permitido, teria dito não era permitido. Se não fosse permitido, o texto diz que é permitido. E mesmo assim não fosse possível, seria um erro teológico filosófico dentro do livro de Urantia. Ou seja, tem textos dentro do livro de Urantia que é permitido, mas ao mesmo tempo alguns dizem não é permitido. Então, não pode haver uma discordância filosófica dos textos de Urantia. Temos que observar, dentro do próprio livro de Urantia, que o livro de Urantia foi sim estabelecido por uma canalização. Por exemplo, já existe aqui uma outra contradição no próprio testemunho do conceito da transmissão da revelação de seres para com o adormecido, nas páginas 17, 18 e 20. Na página 17, 18 e 20, o adormecido é chamado de personalidade eletrizante.
Conforme Matos, 1996, página 3, o dimensionamento das canalizações elétricas, incluindo a respectiva proteção, baseia-se em preceitos regulamentares relativamente simples, aos quais se ajuntam as condições físicas e técnicas, noções de dimensionamento de canalizações elétricas, apontamentos para disciplinas de instalações elétricas, Manuel Antônio Matos. Ou seja, no próprio manual de canalizações elétricas, o termo canalização elétrica está voltado para a parte elétrica. Então, quando o narrador vai chamar o adormecido de personalidade elétrica, está dentro do conceito da época de chamar qualquer condução ou canalização elétrica, qualquer força estática, força vital, força operante sobre uma pessoa, sobre um objeto. Isso é chamado de canalização. Por isso que muitas vezes na história do Livro de Urântia, o adormecido é chamado de personalidade eletrizante. Porque esse conceito de eletrizante tem a ver com o conceito de energia que passa por uma condução e vai até um corpo físico ou um corpo aparentemente um objeto ou qualquer parte móvel de qualquer tipo de condução, de objeto físico, uma pessoa. Tudo que conduz eletricidade passa por uma canalização elétrica. Isso quem fala é a própria técnica, o próprio conceito da palavra eletrizante. O que isso tem a ver com a história da transmissão da revelação do livro de Urântia? O termo usado até a página 20 do livro História dos Documentos de Urântia é exatamente um termo científico de personalidade eletrizante, devido de fato ser uma canalização de seres hiper-evoluídos ao adormecido. Mesmo a pessoa estando inconsciente, isso não anula o conceito de canalização mediúnica, porque toda canalização mediúnica também se dá quando a pessoa incorporada fica inconsciente no momento da canalização. Inclusive quem diz isso é a própria Federação Espírita. São especialistas no conceito de receber revelações de seres superiores. Vejamos então. Existem médiuns inspirados ou involuntários. Todo aquele que tanto no estado normal como no de êxtase recebe pelo pensamento comunicações estranhas, as suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta e aí muito menos sensível, por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que ele é sugerido. O livro dos médiuns Espiritismo Experimental, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ou seja, olha o que ele está dizendo aqui. Ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Por quê? Porque a pessoa está inconsciente. Então o argumento de dizer que os 181 documentos não foram dados por canalizações, porque uma canalização alguém tinha que estar consciente, é completamente equivocado. A canalização ela se dá na sua profundidade quando alguém está inconsciente. E o adormecido estava inconsciente. Ele não estava consciente do que estava acontecendo. É tanto que o Dr. Sadler muitas vezes chegava, você lembra o que aconteceu? Você escreveu alguma coisa? Ele disse, não escrevi nada não sei de nada não. Eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque ele estava inconsciente. Veja o que Kardec diz. Com a diferença de que a intervenção de uma força oculta, e aí muito menos sensível, por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido, por isso que ninguém sabia de fato definir como foi a primeira parte do livro de Urântia, que foi por essa canalização involuntária. Veja que a própria história dos documentos de Urântia diz, na página 7, repetindo, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Por isso que ninguém sabia de fato definir como foi a primeira parte do livro de Urântia, que foi por essa canalização involuntária. Veja o que a própria história dos documentos de Urântia diz na página 7. Observe. Eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente ver com mais calma.